Olá, nós estamos hoje aqui com o Luiz Ricardo, presidente da Abrap, começa agora seu segundo mandato, vai estar conversando um pouquinho agora com a gente sobre o que esperar desse mercado, dessa indústria de fundos de pensão daqui para frente. Olá, Luiz Ricardo, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo em ordem? Tudo bem. Satisfação. Luiz, vou começar pelo mais importante. A gente tem aí uma reforma que foi aprovada, um novo cenário para a Previdência, tanto a fechada quanto a aberta, e deve ter uma competição, e agora todo mundo correndo para garantir o máximo de participantes possíveis. Como que você está vendo esse mercado daqui para frente? Eu acho que você colocou bem, nós temos uma janela de oportunidade e uma necessidade de se reinventar para poder competir, entregar à luz da história sólida que o sistema tem. A Abrap vem trabalhando, ela foi usada, eu acho que para ampliar o escopo, para proteger o maior número de pessoas, a gente criou o nosso plano família setorial no ambiente da Abrap, que é um sucesso absoluto, como a gente já imaginava, mais de 30 planos aprovados. E agora nós precisamos realmente, nesse processo de alcançar novas pessoas, que um perfil diferente de trabalhador, fazer a leitura dele, quer dizer, se reinventar no sentido de comunicar com um app na palma da mão e reinventar o sistema. Porque como é que você vai chegar para um jovem digital e vai dizer, olha, você precisa aderir, aqui um familiar de um participante, você precisa aderir, nós temos uma grande entidade que gera isso. Entidade, né? Meu mestre Devani fala, entidade é coisa de santo. Né? Nós temos uma entidade fechada aqui. Fechada? Eu acho que o sistema nunca teve tão aberto para os familiares participantes. O sistema não pode se considerar um sistema restritamente fechado, porque vai morrer todo mundo abraçado e fechado assim. Então, nunca teve tão aberto. Né? É uma entidade fechada de previdência complementar. Você vai na Paulista, pega o jovem e fala, olha, adere aqui a um plano fechado de previdência complementar. Mas vai complementar o quê? Vai complementar a renda do INSS. Vou complementar o que deu errado, não deu errado não, mas que não está sendo o suficiente capaz de suportar a proteção social. Então, assim, o jovem já vai olhar, vai falar, pô, mas peraí, por mais que a gente entregue, por mais que o sistema seja sem fins lucrativos, por mais que o sistema tenha a sua história de 42 anos, que é um estoque que tem que ser muito bem cuidado, né? O sistema precisa entrar na fase do fluxo, dos novos tempos. E a gente está num processo de discussão agora, como você bem lembrou, no planejamento estratégico da Abrap, de reinventar, inclusive, à luz de uma lei 108, 109, que tinha muita expectativa quando ela veio em 2001, que ela iria aperfeiçoar, aprimorar, modernizar e crescer o sistema. Não foi isso que aconteceu. Talvez até pelo perfil da norma, né? Uma norma mais dura, uma norma mais policialesca até, mas não era uma norma fomentadora, um dispositivo, uma lei fomentadora, como foi a nossa anterior, a 6435, por exemplo. Então, certamente, depois, nós tivemos só a criação do fundo patrocinado da Toyota, em 2010. 10 anos que não se cria um fundo patrocinado no país. Alguma coisa realmente deu errado e precisa ser revista. Eu acho que dentro desse novo desenho, dentro dessa concorrência que se abre com as abertas pela própria reforma da Constituição na Previdência Complementar do Servidor Público, o sistema realmente precisa de medidas de uma reinvenção mesmo, até dentro da nossa estrutura, do nosso segmento, para que a gente acompanhe esses novos tempos e possa competir, porque a gente entrega dentro do perfil de longo prazo, a nossa carteira é de longo prazo, né? O nosso segmento, por ser um segmento de cunho de finalidade social, pode ajudar o Estado brasileiro na solução desses problemas sociais que a gente vem atravessando. A demografia é implacável, né? Então o segmento está aí para ajudar o Estado, como está também para ajudar nas questões macroeconômicas, financiamento de projetos de infraestrutura, enfim, de novo, somos uma carteira de longo prazo. Então a gente nota que, pelos debates que foram feitos de novo no planejamento estratégico, vem aí novos tempos, e novos tempos de uma mudança, presumo eu, radical de conceitos, inclusive. Né? Nós precisamos começar dentro da nossa relação. O que nos une com as abertas? A gente sabe que o nosso segmento fechado de previdência complementar não pode correr risco. E como eu já me referi antes, as pessoas vai tá difícil de morrer. Né? As pessoas, a longevidade está aí, as pessoas vão durar um longo tempo. Os nossos planos permitem esse risco dessa longevidade? Não. A questão do risco de morte e invalidez, que já é adotado no nosso segmento, em termos dos fundos instituídos.
que são terceirizados, a lei estabelece isso, a terceirização. Então, eu acho que, no apanhado geral da legislação, o segmento precisa ser modernizado, precisamos flexibilizar, precisamos ser orientadores financeiros e previdenciários desse jovem trabalhador, sermos aglutinadores no sentido de formar a opinião dele, passar para ele aquilo que ele entende em termos de poupança de longo prazo. E quando a gente transfere para o trabalhador, e a própria premissa da economia implementada pelo nosso ministro Paulo Guedes, né, essa economia mais liberal, essa economia com menos Estado presente, né, o Estado provedor vai deixar de existir cada vez mais, né, e transfere-se para o trabalhador aquela iniciativa de se formar a sua poupança de longo prazo. A própria proposta que a ABRAP apoia da FIP-USP na reforma da Previdência, um segundo pilar obrigatório capitalizado. Como é que vai capitalizar a conta do trabalhador? Com a sua contribuição do empregado, com a contribuição do empregador, que não pode faltar, né? Com a contribuição do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, a natureza dele é previdenciária. O trabalhador tem o direito de ter aqueles seus recursos do Fundo de Garantia sendo geridos com mais perfeição, para a gente não usar um termo diferente disso, mas ele precisa acompanhar a gestão profissional do Fundo de Garantia e também do PIS. E esse trabalhador, cada vez mais, tendo que ter iniciativa, ele precisa ter uma proteção. Ele vai fazer a poupança previdenciária oficial dele, mas não vai estar protegido, por exemplo, como está o nosso consumidor no mercado de consumo. Então, dentro da proposta da ABRAP, eu acho que em 30 dias a gente está trazendo para a sociedade mais uma colaboração, que é uma minuta de lei de proteção ao poupador previdenciário, nessa linha de que ele vai ter que ter mecanismos de transparência, de informações no seu regime geral, oficial e da sua poupança previdenciária. Já falamos com algumas grandes lideranças do parlamento, Rodrigo Maia, o deputado Kim Kataguiri, a gente tem dito isso, e a nossa expectativa é em 30 dias estar apresentando um projeto de lei nesse encaminhamento desse tema. Você citou 3 coisas que eu queria aprofundar um pouco mais, Luiz Ricardo. Por mais que a gente entrega, paga pensão em dia, é um mercado que é uma indústria que entrega. Ajudar o Estado e longo prazo. A gente tem agora um cenário macroeconômico no Brasil que todos os economistas, ou pelo menos a grande maioria, vê uma taxa de juros baixa no longo prazo, que a gente nunca viu no Brasil. Do outro lado, a gente tem um governo que está atuando para reduzir o tamanho do Estado e incentivar o privado a assumir um papel que assumiu pouco até agora no Estado, e principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Queria que você falasse um pouquinho como que você vê a indústria dos fundos de pensão nisso. Desafios com taxa de juros mais baixas e na ponta do investimento e também na ponta do investimento, como ajudar o Brasil a crescer. Dentro da nossa carteira de perfil de longo prazo, e como você bem coloca à luz da queda da taxa de juros, o gestor de fundo de pensão vai ter que correr mais risco. Eu acho que ao longo do cenário que vinha sendo demonstrado, os gestores, as entidades vinham surfando nas ondas dos títulos públicos e estavam com muita tranquilidade, batendo meta atuarial. Não só eles, como os investidores. Também, né? Dentro do nosso segmento, né? Dentro agora desse novo cenário, eu penso que alternativas no portfólio terão que ser buscadas, e várias, né? É natural, e já está vendo, uma movimentação para a renda variável. O segmento vinha aí em média de 12%, 14%, foi para 18%, já está em 18%, vai chegar, na minha visão, em 22%, 24% na renda total, né? É claro que aí a gente tira a Previ, porque a Previ tem um percentual muito grande no mercado de capitais na variável. Nós vamos cada vez mais ver uma movimentação para fundos multimercados, né, nessa tendência de risco e retorno, e também investimentos no exterior, por exemplo, né? A gente nota que algumas entidades também estão com um apetite maior no investimento no exterior, que traz este retorno maior que se busca. Agora, nós precisamos trazer segurança para o gestor. A ABRAP implementou a autorregulação. O nosso primeiro código de autorregulação foi processo decisório e investimento, para trazer mecanismos de blindagem, em especial pelo que aconteceu nos FIPs num passado distante, que nós administramos bem. Mas o fato é que ficou uma demonização no FIP,
que é um instrumento importantíssimo para quem tem um perfil de longo prazo e para quem precisa ajudar o Estado brasileiro no financiamento de projetos de infraestrutura, mas que, de fato, dentro de uma insegurança que se criou, as entidades hoje, na sua carteira, na política de investimentos, para ser mais exato, tem vedação de aplicação em FIPS. Nós precisamos reverter isso. Né? Precisamos trazer segurança para que o gestor volte a utilizar esse importante instrumento que foi demonizado. Só te cortar para não deixar passar, e nesse assunto você citou algumas modalidades de ativos. Nessa questão de investimentos, a gente tem agora uma resolução da CNM quanto ao mercado imobiliário. Como que você está vendo essa questão e falar um pouquinho também de fundo imobiliário que vem crescido, o último ano triplicou o tamanho de investidores pessoa física. Essa discussão da carteira imobiliária dos fundos de pensão já vem desde a edição da 4661 em 2018, onde a resolução do Conselho Monetário Nacional, que você se refere, estabelece que os fundos de pensão, em 12 anos, eles têm que se desfazer da carteira imobiliária e o tijolo virar cota de fundo. Desde que veio essa norma, a ABRAP se posicionou com grande preocupação. Em especial, primeiro, porque o investimento imobiliário é do perfil da carteira de longo prazo. Né? Você não precisa ter uma liquidez imediata, então... mas existe uma preocupação com o valuation desse ativo ou com a variação desse imóvel. Bom, então nós precisamos... Como é que a gente cria mecanismos para que traga um conforto para o órgão de supervisão de que aquela avaliação corresponde... Nós não temos que mexer no problema, não, na verdade, no investimento. Esse é um ponto. E esse assunto vem ao longo dos últimos 12, mais que isso, meses, sendo discutido entre a ABRAP, entre Previc, entre Secretaria, entre o Ministério da Economia como um todo, e estão sensíveis. É importante dizer que os interlocutores do governo brasileiro entenderam que porque pode gerar custo para o participante. Eu desfazer de uma carteira imobiliária, eu tenho que discutir tributação, eu tenho que discutir se é o momento de se desfazer, se 12 anos é o suficiente dessa minha duration para vender o imóvel. Tem uma série de fatores. No sentido, então, estão sensíveis para que a gente deixe o estoque da carteira imobiliária e daqui para frente passa a investir em fundos imobiliários. Então, a nossa expectativa é que nos próximos 60 dias isso esteja resolvido. Vai haver uma reunião do Conselho Monetário Nacional, a Previc está liderando isso, e fica aí já meus agradecimentos por toda a interlocução que tem sido feita. Então a carteira imobiliária nesse sentido vem sendo cuidada, inclusive tem um GT constituído no âmbito da ABRAP com as grandes lideranças das grandes entidades na área de investimentos e com propostas efetivas para o FIP, que eu já me referi, com propostas efetivas para a carteira imobiliária, para aumentar a possibilidade de investimento no exterior. Enfim, isso tudo a gente vem apresentando e discutindo com a Previc, e nossa expectativa é realmente ter alternativas para que a gente possa, nessa carteira de longo prazo, buscar o melhor investimento que dê o retorno desejado. A indústria hoje ela administra quase ou cerca de 1 trilhão. 1 trilhão. Esse dinheiro, você acredita que agora, nessa nova realidade do Brasil, vai estar mais na economia real? Olha, acredito que sim. Eu acho que dentro da importância que nós temos nesse incremento dessa poupança de longo prazo, e como o Brasil precisa realmente incrementar, ter políticas de incentivo, eu acho que boa parte desses 14% do PIB tendem a ir para a economia real, acho que sim. Tá ok, Luiz. Você quer colocar mais alguma coisa que você acha importante? Não, eu acho importante dentro desse cenário que a gente fala de investimento, que a gente fala de alternativas de investimento, a gente ter um segmento ultra profissional. E isso a gente está investindo muito. Os grandes profissionais hoje estão no nosso segmento, estamos buscando uma capacitação cada vez maior, oferecer uma capacitação cada vez maior. A certificação, temos mais de 7 mil profissionais certificados na busca do constante aprimoramento, na busca da profissionalização ao extremo. Costumo dizer, não tem espaço para amador no nosso segmento. Então, eu acho que hoje a maturidade, a solidez, o sistema se coloca aí como um grande protagonista até nesse momento de oportunidades e de ajudar o Estado brasileiro. E a gente também, dentro do nosso segmento, se reinventar para poder oferecer esse nosso produto, né? Vendermos o nosso produto. Quem diria, o presidente da ABRAP está aqui comentando em venda, produto,
E é um pouco disso mesmo. Acho que nós estamos vivendo uma nova realidade. O segmento tem se posicionado muito bem nos debates para se colocar aí como um grande parceiro do Estado brasileiro. É de otimismo, momento é de otimismo. Que bom, que ótimo. Obrigado, Luiz Ricardo. Agradeço a sua presença aqui. As portas do canal estão abertas sempre para Brava. Tá, okay? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente.